diante da expressão entrelaçamento, como podemos viabilizar a vida cristã? Olha, quando a gente tem umas perguntas assim que a gente talvez não entenda diretamente, a gente sempre pega a oportunidade para responder o que a gente quer numa direção, numa outra direção. Mas o que eu acho que o Debson quis dizer, e eu acho que é uma noção forte no Doiverd, talvez eu tenha mencionado isso nas aulas, é que realmente existe a noção de entrelaçamento na sua filosofia, que está pressuposta, por exemplo, na noção de encapse e a própria realidade entrelaçada, e que também isso é claramente um vestígio da trindade, né, da pericorese, da habitação mútua. Então, entrelaçamento, e se o Debson talvez não falou disso, e talvez ele esteja ao vivo, ele pode até também tentar esclarecer um pouco, mas esse é um ponto muito importante. Entrelaçamento, inclusive, assim, eu vi poucos estudos a respeito disso, a não ser aqueles que foram traduzidos, inclusive pelo Felipe, do Jeremy Ive, sobre a trindade. Entrelaçamento tinha que ser mais bem estudado. E fica aí, então, um desafio para vocês na filosofia do Doiverd, em outros lugares, porque entrelaçamento é uma característica da realidade que foi perdida desde a modernidade, quando a modernidade passou a olhar numa racionalidade muito calculadora, numa racionalidade muito instrumental, cartesiana, dividiu a realidade, separou e pegou o que o Doiverd chama de sístase, né? Como que a realidade chega toda para nós entrelaçada, como que os objetos chegam até nós de modos complementares, e a gente, claro, por análise, os considera um ou outro ponto, mas isso é artificial. Só que a gente foi, por hábito, trocando aquilo que era artificial por aquilo que era natural, e passamos a naturalmente olhar para a realidade de uma forma analítica, quando ela é naturalmente toda entrelaçada. E a forma de entender a realidade, a forma de entender os relacionamentos humanos, a forma de entender a nossa presença no mundo, é pelo entrelaçamento, é pericorético, é por habitação, por ser penetrado e por penetrar, por dinâmicas muito orgânicas do que propriamente mecânicas, uma outra distinção também que o Bavinck gostava de fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque isso foi esquecido. E uma apologética trinitária, ela vai ajudar-nos a tocar as pessoas, alcançá-las e inclusive devolver a realidade para elas, chamando a atenção delas para o entrelaçamento, para essa dependência que nós temos da realidade, a realidade de nós de Deus, e como que a salvação, como que a santificação é um convite para habitarmos em Deus, para estarmos no Pai, assim como o Filho está no Pai. Não foi a oração que Jesus fez em João, para que nós estivéssemos nele assim como ele está no Pai, é estar nele, é estar entrelaçado pericoreticamente. Então isso diz respeito à mensagem do Evangelho, isso diz respeito à própria noção de salvação, de nova vida e de devolver sentido para a realidade. Essa realidade de maneira analítica, recortada, cartesiana, quadradinha, como se a visão de mundo fosse da ordem geométrica, mas diz respeito muito mais às curvas, às dobras, aos limiares, as zonas cinzentas, e aí as coisas que a gente não tem condição de bater um martelo, de distinguir exatamente quando que começa e aonde que termina, em todos os aspectos da vida. E a gente faz isso quando a gente discute aborto, quando a gente discute corpo e alma, quando a gente discute sexualidade, política, tecnologia e assim por diante. Estamos discutindo realidades que são entrelaçadas, que têm um entrelaçamento e habitação mútua, a interpenetração, como a sua natureza mais constituinte, e que quando a gente tenta só aplicar a análise pura e seca, a gente perde muita coisa da realidade e faz com que o nosso olhar para ela seja muito artificial, muito menos natural, muito menos ingênuo, muito menos real, e então ele é ilusório. Então, agora que eu entendi a pergunta e a explicação, não, eu acho que alguns autores que são bons de mencionar aqui, que não tratam diretamente disso, porque eles estão numa tradição diferente, mas tratam de assuntos correlacionados, é o Frame e o Poitras, né? Porque essa ideia, a ideia que eles trazem de perspectivas
Tipo, a vida ela é mais rica, ela tem formas diferentes de ser enxergada. O Doyle vai colocar esse entrelaçamento na própria realidade, né? O Frame ele vai colocar esse entrelaçamento além da realidade no sujeito e na relação com o outro, assim. E aí você citou o artigo do autor do Ives, né? O Ataque da Trindade, tem um livro do Leitard, o Vestígio da Trindade, que é bem interessante também nessa linha. Então, realmente, assim, essa questão de você ter um todo e ele não é quebrável, vamos colocar assim, né? Ele vem para você construído já. Você começa a desmontar ele, você começa a empobrecer, né? O Felipe Fontes foi meu orientador no mestrado, ele falava uma coisa interessante, ele fala que a teoria ela é menor do que a vida, né? Bem doiverdiano, assim. E é isso, toda vez que você pega alguma coisa e você começa a teorizar, você começa a entrelaçar ele, você começa a perder as ligações e deixar aquilo mais fino, mais ralo, mais raso. Por mais que você ache que você está aprofundando, na verdade você está perdendo, né? Então, para complementar a pergunta aqui, né, como é que você viabiliza a vida cristã? A vida cristã, ela é uma vida muito mais rica justamente porque ela é entrelaçada. Você tem Deus entrelaçado com todas as coisas, não no sentido panteísta de que tudo é Deus, mas no sentido de que Deus ele está por trás de tudo. Então a realidade depende de Deus, a gente depende de Deus, nosso conhecimento depende de Deus. Ao mesmo tempo, a gente tem a revelação de Deus que se manifesta naquele artigo do Althusius lá, não sei se você passou para eles, mas que é excelente. Ele vai falar justamente, a palavra de Deus ela se manifesta de formas diferentes, né? Você tem a palavra escrita, você tem a palavra da natureza, você tem a palavra subjetiva na Imago Dei. Então, assim, é muito mais rico, é muito mais amplo, é Deus se manifestando de muito mais formas. Esse entrelaçamento para a vida cristã, ele enriquece a vida, né? E a gente, como o Pedro colocou muito bem, a gente tem a tendência de ir afunilando como se você ir destrinchando as coisas fosse te trazer mais conhecimento, assim. Na verdade, te traz muito conhecimento sobre nada, né? E de modo a gente poderia estar tendo um conhecimento muito mais amplo e muito mais certeiro e correto.